Afinal de contas, estudar programação é uma coisa extremamente fácil ou é um bicho de sete cabeças? Você precisa ou não saber muita matemática? Você precisa ou não ser fluente em inglês? Bom, essas são dúvidas que muitas pessoas têm e principalmente os próprios entusiastas na área de TI, que querem começar na área, mas muitas das vezes não sabem por onde seguir e como seguir. E para começar, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher a sua área ou as suas áreas. Isso porque na programação nós temos diversas áreas, pessoal. Então, assim, essa é a primeira etapa e é onde você vai traçar o seu caminho juntamente com os seus estudos. Você vai descobrir tudo o que você precisa fazer para atingir o seu objetivo de dominar aquela área específica. Pesquise, se aprofunde e escolha quais as áreas que você quer seguir, porque agora eu vou desmistificar algumas coisas para vocês que são muito importantes. Primeiro mito da programação, e um dos grandes, é aquela pergunta que não quer calar nunca. Programação é apenas para gênios da matemática? E pessoal, eu já respondo de cara que não, ok? Porque assim, embora a matemática possa sim ser útil em alguns aspectos da programação, não é e nunca vai ser uma necessidade absoluta. Sem contar que a matemática avançada em si, você só vai usar em alguns aspectos muito específicos e em áreas bem específicas. Porque os programadores bem-sucedidos, a maioria deles só usa matemática básica. Só que aí você pode perguntar uma coisa: poxa, durante a faculdade, durante o curso, eu fiz muitas atividades envolvendo matemática na programação. E por que isso? Porque apesar de não ser essencial, as duas são muito parecidas, tem uma similaridade. Por quê? A matemática você não vai aprender só na teoria, você não aprende teoria e pronto, acabou. Assim como na programação, você também não aprende só a teoria e pronto, acabou. Nas duas, você vai precisar de muita, mas muita prática, ok? E é por isso que envolvem as duas em uma atividade só, a programação e a matemática, apenas pela necessidade da prática no aprendizado. O segundo e último mito que eu queria trazer aqui para vocês, lembrando que não tem só dois, tá? Infelizmente essa área está repleta de mitos por aí, é basicamente o de se é necessário ou não, se é obrigatório ou não eu aprender outros idiomas, ser fluente em um idioma para começar a programar e a aplicar os meus conhecimentos de programação. O que eu já adianto também que realmente é claramente um mito. É fielmente um mito, não tem outra explicação. E galera, mesmo que uma linguagem de programação tenha um sistema com um idioma padrão em inglês, não é por isso que você vai ter que dominar aquele idioma, vai ter que ser fluente naquele idioma. Na verdade, não é necessário. Se você souber, vai ajudar um pouquinho, mas não é necessário. Segue o mesmo exemplo da matemática, é tudo uma questão de prática. Você praticando e tendo a teoria em mente, você vai automaticamente decorar aquele código, por exemplo. E falando inclusive em decorar códigos, eu tenho um vídeo aqui no canal especificamente sobre isso. Então, se você se interessar sobre isso, clica aqui no card acima para você entender mais sobre decorar código. Agora, para finalizarmos, vamos voltar lá para o início do vídeo, naquela pergunta: como estudar programação? Como eu posso fazer para estudar, para começar a estudar? Bom, não sei se você se lembra, mas eu já tinha começado a responder essa pergunta. A gente começou pela parte de definição de objetivos, que é basicamente a parte de escolha da área de atuação. E após você escolher a área de atuação, acabou por aí ou tem mais coisa? Obviamente tem mais coisa, muito mais coisa para você usar como implementação nos seus estudos. Inclusive a segunda e mais importante é a escolha de uma linguagem de programação. Inclusive também pode ser mais de uma linguagem de programação, que é aquela linguagem que você vai usar referente à sua área de atuação. Assim seguimos, tendo agora a necessidade do aprendizado dos fundamentos da linguagem que escolhemos, a necessidade da prática, a gente aprende praticando, ok? Mas também podemos trabalhar em projetos pessoais. Por exemplo, aí na sua casa, no seu computador, você tem um problema que para ser solucionado exige muito do seu tempo. O que você pode fazer? Usar a programação para automatizar esse processo de solução do problema, assim economizando tempo e fazendo você praticar e aprender mais a cada dia. E por último, e mais importante, lembra que temos mais métodos, eu recomendaria vocês a sempre estudarem e nunca deixarem de estudar, porque assim, tem uma diferença entre a prática e o estudo. A gente aprende praticando, só que tem um problema. A programação, ela evolui, as linguagens de programação, as linguagens, elas evoluem também, elas atualizam, as coisas mudam, coisas somem, coisas novas são adicionadas. Então, caso você só use a prática do conhecimento do passado que você teve, você vai ficar atrasado, você vai perder as novidades do mercado. Então, nunca deixe de estudar para sempre ficar ciente das
novas mudanças da área.